Aleluia. Graça e paz, irmãos. Você pode tocar essa pessoa que está ao seu lado e abençoá-la aí no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Quantos estão desejosos por ouvir a voz do Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus, amém. Eu queria começar essa noite parafraseando o pastor Luiz Hermínio, quando ele diz assim: se você tem juízo, vai embora agora. Diga isso para essa pessoa que está ao seu lado: se você tem juízo, vai embora agora. Porque depois que essa palavra for pregada, você não tem mais desculpas. Você está preparado, irmão? A glória do Senhor está aqui, amém? O Senhor está nesse lugar. E Ele quer revelar o seu coração para a sua igreja. O Deus Altíssimo, Ele declara em sua palavra: eu honro aqueles que me honram. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu honro aqueles que me honram. Essas são palavras do Senhor. E essa palavra, ela é uma palavra incisiva. Ela é uma palavra contundente que não admite qualquer constatação. Contudo, o que é honra? Honrar é colocar o outro como primeiro. Honrar é aquela atitude de fazer esse principal sorrir, se alegrar e regozijar. E uma definição simplista e literal de honra é valorização. Honrar nada mais é do que você valorizar. Então honrar tem a ver com algo valioso, com algo precioso e com algo de peso. Trata-se de apreciação, trata-se de estimar, de um olhar favorável, trata-se de respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, nós devemos analisar o correspondente oposto. Então, o antônimo de honra é desonra. Agora, o que vem a ser desonra? A palavra grega para desonra é atímia. E algumas das suas definições são: não demonstrar respeito, não demonstrar valor. Significa tratar como comum, tratar como ordinário ou servil. Quando se fala de desonra para um grego, o que vem à sua mente, o que vem ao seu entendimento é algo comum, superficial e que nos desfazemos dele facilmente, como algo que evapora, como um vapor. E uma forma mais pesada de desonra é você ser tratado de uma forma vergonhosa ou até mesmo humilhante. É você ser humilhado. A honra, ela pode ser demonstrada com uma atitude, com uma palavra ou mesmo com um pensamento. Diga comigo: atitude, palavra, pensamento. Mas toda verdadeira honra, ela tem origem no coração, irmãos. É por isso que o Senhor, Ele diz assim: olha, este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração, ele está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, disse o profeta Isaías, capítulo 29, verso 13 do seu livro.
Observe o que o Senhor declara, ele diz: o seu temor para comigo. Então, a verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Você pode dizer amém? Então, a verdadeira honra, ela procede do nosso coração. A verdadeira honra, ela procede do nosso interior. E sabe o que é que a palavra nos declara? Que a honra, ela traz consigo grandes recompensas. Recompensas que Deus quer que você receba. Você pode dizer amém? Acerca disso, João, o apóstolo, ele disse assim: olha, acautelai-vos para que vocês não percam aquilo que temos realizado com muito esforço, mas para que vocês recebam galardão completo ou recompensa completa. Diga amém. Agora, quando falamos sobre honra, nós falamos de um tema muito abrangente. Existem muitos aspectos nos quais nós podemos honrar e desonrar ao nosso Deus. Você concorda comigo, sim ou não? Por isso, nessa noite, eu quero ser específico. E eu farei isso por duas razões. Primeira, por uma direção clara do Senhor. Por entender e receber do Senhor no meu espírito que nós deveríamos tratar desse tipo de honra que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. E segundo, por uma palavra declarada por Billy Graham, quando ele disse assim: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso a ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. E eu quero ler com você os versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você que crê, você pode aplaudir ao Senhor nessa palavra? Amém. Aleluia. Queridos, nós temos aqui uma promessa de Deus. E o texto, ele é muito claro e ele fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo. Ele fala de provisão da parte de Deus para o seu povo. E o texto se refere a uma provisão abundante. A palavra diz para nós: olha, os teus celeiros, eles serão fartos e eles transbordarão. Amém? Sabe, nós entendemos aqui que o Senhor, Ele ama suprir as necessidades dos seus filhos. E por isso Ele promete na sua palavra que assim Ele fará. Há diversas promessas na Bíblia que se referem a essa mesma verdade. Por exemplo, o Salmo 23, o verso 1, o Senhor diz assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 19 diz assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades de maneira gloriosa por meio de Cristo Jesus. Amém? Quantos creem aqui que essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação? Diga amém. Contudo, é preciso entender que essa promessa ela não acontece de forma automática nas nossas vidas. E com isso eu quero que você entenda que essa palavra ou essa promessa ela é condicional. Ou seja, ela depende de nós para que ela possa ser concretizada. Essa promessa divina, ela é sobre provisão e prosperidade. Agora entenda, quando falamos de prosperidade, nós não estamos nos atendo à riqueza.
Não que isso não possa vir às nossas vidas, mas essa promessa, ela revela a vontade do próprio Deus em suprir, em prover e de forma abundante todas as necessidades dos seus filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Agora pense comigo, muitos crentes, mesmo sinceros, verdadeiros, autênticos, não experimentam dessa promessa nas suas vidas, sim ou não? Nós temos ouvido muito sobre as bênçãos do dar, e eu acredito sinceramente que essa é uma verdade bíblica. Amanhã nós estaremos aqui abençoando uns aos outros, amém? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos simplesmente dar. Existem muitos que até têm dado, mas não têm experimentado dessas promessas da sua vida. E por que é que isso acontece? Porque não se trata simplesmente de dar, mas existe uma forma correta de fazê-lo. E é exatamente aqui que muitos de nós acabamos por sermos impedidos de experimentar dessa provisão abundante do Senhor na nossa vida. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que Deus responde às orações, sim ou não? Contudo, essa mesma palavra, ela vai dizer para nós: olha, muitas vezes vocês não têm recebido porque vocês pedem mal. Então o Senhor está dizendo que na mesma medida em que nós devemos pedir e que nós devemos orar, nós também devemos fazê-lo da maneira correta. Então quando a palavra do Senhor está declarando para nós assim: olha, honre ao Senhor com os seus bens, eu quero que você possa entender comigo que essa palavra, ela muito mais do que nos convidar a entregar os nossos bens ao Senhor, ela fala sobre como honrá-lo através dos nossos bens. Quando afirmamos, como declaramos, que Deus responde às orações, isso é algo bíblico e verdadeiro, e nós devemos orar, mas nós devemos pedir de uma maneira correta, e não é diferente quando se trata dos nossos bens. O mesmo princípio se aplica ao ofertarmos ao Senhor. As Escrituras mostram, por exemplo, que Caim ofertou ao Senhor, contudo a sua oferta não foi aceita. A Bíblia declara que para nós que Ananias e Safira, eles ofertaram ao Senhor e tiveram como consequência a sua própria morte. Você já parou para pensar nisso? Então a palavra está dizendo para nós que não se trata simplesmente de dar, mas existe uma maneira correta, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E eu queria que você então declarasse comigo, diga assim: o que conta é a honra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: o que conta é a honra. Amados irmãos, o conselho que Deus nos dá, por meio de Salomão, é de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Eu quero chamar a sua atenção para isso. A palavra está dizendo: olha, honre ao Senhor com os seus bens. Então entenda, o que está em questão aqui é a manifestação da honra e não os bens. E muitas vezes nós estamos nos atendo àquilo que é material. Nós estamos nos atendo àquilo que nós podemos entregar, quando na verdade o convite do Senhor é a honra. O que deve ser manifesto é a honra ao Senhor, porque Ele é digno, amém? Então o uso dos bens é só um meio para que você possa expressar ao Senhor a honra da qual Ele é digno, amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele não está, Ele nunca esteve interessado nas suas ofertas, nunca. E você pode pensar: mas como não, pastor?
A palavra do Senhor diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, trazei as ofertas diante do Senhor. Ele nunca esteve interessado nas suas ofertas, mas na atitude do teu coração, que te leva a dar, que te leva a entregar, na honra que a Ele deve ser prestada, irmãos. Entenda comigo, quando Deus pediu Isaque a Abraão, Ele não queria privá-lo do seu filho. Essa nunca foi a intenção de Deus. E o que era então que o Senhor queria de Abraão? Nada mais, nada menos do que a expressão da sua honra. O que de fato o Senhor queria de Abraão era o seu coração. E ao pedir a Abraão aquilo que ele mais amava, o Senhor estava lhe dando a oportunidade de honrá-lo de uma forma tremenda. De fato era isso que estava no coração do pai. Entenda, honrar é distinguir, honrar é fazer a diferença. E o Senhor então estava dizendo ali para Abraão: você consegue fazer uma distinção entre o teu filho, a quem você ama, e a mim? Será que de fato você entende que eu, sim, sou digno de todo o teu coração? Então entrega-me o teu filho. Entrega-me aquele que você mais ama. Agora eu queria que você pensasse comigo: por que Deus anseia ser honrado, irmãos? Porque Deus, Ele anseia que nós possamos honrá-lo. Sabemos que Ele é infinitamente perfeito, sim ou não? Se Ele é infinitamente perfeito, nele não há nenhum problema de rejeição. Nele não há nenhum problema de autoaceitação. E se de fato isso é verdade, por que Ele deseja ser honrado? Porque Deus espera que nós possamos honrá-lo, inclusive com os nossos bens. Porque Ele espera isso de nós. Sabe por que Deus faz assim? Pelo simples fato de que Ele deseja nos abençoar. Simplesmente isso. O reino de Deus, ele funciona por princípios. E um dos princípios declarados por Ele na sua palavra foi: honrarei aqueles que me honram. Você pode dizer amém? Mas nesse mesmo princípio ele declara: mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo, irmãos. Deus, Ele não está atrás das nossas ofertas, e sim da honra que pode ser expressa por meio delas. Nós precisamos entender isso. Então olha, quando a oferta ela não demonstra a honra que Deus espera, Deus a rejeita. Quando nós entregamos algo ao Senhor, mas não há honra naquilo que nós fazemos, essa oferta ela não é aceita pelo Senhor, irmãos. O Senhor não aceita isso como sacrifício agradável diante da sua presença. Olha o que a palavra do Senhor vai declarar para nós lá em Malaquias. Abra a sua Bíblia. Capítulo 1. Os versos de 6 a 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A palavra diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado?
nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que Ele nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que Ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em suas ofertas. Amados irmãos, ao instruir as ofertas, Deus esperava ser honrado por meio delas. O Senhor espera ser honrado por meio dos meus bens e por meio dos seus bens. O Senhor espera ser honrado por meio das nossas vidas. Olha o que Ele está declarando, olha, por meio do profeta Malaquias, Ele está dizendo: eu preferiria o templo fechado, as portas fechadas, ao receber uma oferta que não me honre. Queridos, isso deve nos fazer repensar muitas coisas. Nos dois níveis de relacionamento com Deus em que nós nos enquadramos, o relacionamento de filho e o relacionamento de servos, o que o Senhor espera é que haja honra. Então olha, a honra não se atém à oferta em si, mas ao anseio de se expressar o amor e o valor ao Senhor. Queridos, os sacerdotes do Senhor, eles estavam chegando até a presença do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles estavam entregando de qualquer maneira. E o Senhor está dizendo: eu preferiria que vocês não acendessem fogo em vão. Eu preferiria que as portas estivessem fechadas, do que vocês virem a minha presença da maneira como vocês vêm. O que o Senhor tem falado à vida da sua igreja é que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos, que nós possamos honrá-lo da maneira devida. É que nós possamos de fato expressar, não simplesmente com lábios, mas no nosso coração, que de fato Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós não podemos continuar a vir de qualquer forma. Nós não podemos vir de qualquer maneira, irmãos. Nós precisamos de fato entender quem Ele é. Nós precisamos entender que nós estamos diante do Senhor de toda a terra. E nós, quando viermos a esse lugar, nós devemos vir entregar a nossa melhor adoração, o nosso melhor sacrifício de louvor. Nós devemos entregar tudo que nós temos, do mais íntimo do nosso coração. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Dos versos 3 a 9. A palavra diz: quando Jesus estava em Betânia, fazendo a refeição, Marcos 14, versículo 3, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro.
E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: por que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque olha, os pobres sempre estarão com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Diga amém. Amados irmãos, essa mulher honrou ao Senhor por meio do seu ato. E sabe, a palavra diz que o Senhor também a honrou. Porque a sua palavra declara que Ele honra aqueles que o honram. É um princípio que Ele estabeleceu, conforme você bem sabe. Jesus disse assim: olha, onde for pregado o evangelho, o que ela fez será contado para a sua memória. Entenda uma coisa, irmãos, o Senhor está dizendo: olha, esse trecho das Escrituras está na palavra para honrar essa mulher. Sim, é verdade que nós podemos aprender e tirar lições para a nossa vida, mas o Senhor está dizendo: aonde for pregado para a memória dela, esse evangelho, esse trecho aqui está. Se a honra que o Senhor nos concede está ligada à honra que nós concedemos a Ele, então nós podemos entender que essa mulher foi muito profunda na sua atitude. Mas nós podemos aprender com ela. Normalmente, as nossas ofertas, elas estão vinculadas a uma necessidade
comentário, mas estava na honra que ela estava dando ao Senhor. E sabe, irmãos, muitas vezes nós nos atemos tanto àquilo que entregamos, que nós não damos ao Senhor a honra que lhe é devida. E a palavra de Malaquias, ela continua valendo para os nossos dias, quando o Senhor diz: eu preferia que vocês não trouxessem, eu preferia que vocês não dessem, eu preferia que vocês não acendessem um fogo inútil, porque vocês não me honram. Mas essa mulher nos ensina como de fato nós devemos honrar ao Senhor. E talvez o nosso problema não consista tanto no dar, mas exatamente na honra. Porque muitas vezes nós até damos, mas olha, honrar ao Senhor com os nossos bens diz respeito a muito mais do que apenas dizimar e ofertar. Às vezes nós somos meros dizimistas. Quantos somos? Se você não tem sido, arrependa-se. Eu disse para você, é melhor que você tivesse ido do que você tivesse ficado. Porque o Senhor está dizendo que Ele não tolerará, que Ele não aceitará fogo estranho no seu altar, irmãos. Então muitas vezes quando somos meros dizimistas e meros ofertantes, e os dízimos e ofertas são apenas parte disso, se forem entregues da maneira correta. Muitos são dizimistas, muitos até são ofertantes, mas não experimentam da provisão abundante do Senhor na sua vida. Porque entenda, não tem a ver com dar, mas tem a ver com honrar. O Senhor diz: aqueles que me honram, seus lagares vão transbordar. É palavra de Deus, irmãos. Então olha, não tem a ver com o entregar, mas tem a ver com a maneira correta com que nós fazemos isso. Se você está me entendendo, diga amém. Então declare outra vez, diga: o que conta é a honra. Então, irmãos, olha como é que Deus vê as nossas ofertas. Como é que Deus vê as nossas ofertas? Eu quero que você entenda que o Senhor, Ele talvez costume ver de uma maneira diferente como nós a vemos. E eu quero provar isso pelas Escrituras. Abra sua Bíblia em Marcos agora no capítulo 12. Versos 41 a 44. Sentado diante da caixa das ofertas, Jesus observava como o povo lançava o dinheiro ali. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Irmão, Jesus está dizendo, juntando tudo que foi ofertado, de todos os ofertantes, ninguém deu como aquela viúva pobre. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, ela deu todo o seu sustento. Você pode dizer amém? Olha, assim como no dízimo, o Senhor, Ele estabeleceu uma proporção dos nossos rendimentos a ser devolvida.
Quando ele diz que nós deveríamos entregar a 10ª parte de tudo que nós recebemos, não é diferente quando se trata das ofertas, e ele considera as posses ou o ganho de cada pessoa na proporção daquilo que ela deve dar. Então o Senhor está dizendo assim: olha, entenda, nós devemos ser dizimistas, nós devemos ser ofertantes. Mas não se trata apenas de ser dizimista e ofertante, mas se trata de honrar ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, conforme as nossas possibilidades. E o texto diz que uma viúva pobre, ela deu mais do que os ricos, que lançavam muito dinheiro na caixa das ofertas. E por que isso aconteceu? Porque eles lançavam dos seus trocados, irmãos, daquilo que lhe sobrava. Mas aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha para sobreviver. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: ela me deu muito mais do que dinheiro, ela me deu honra. Não é dinheiro, irmão. Porque talvez você possa começar a entender errado o que eu estou pregando aqui. Você possa começar a entender: o pastor está dizendo que nós temos que trazer dízimos e ofertas. Na verdade, esse é só o meio pelo qual você deve expressar a tua honra. O que o Senhor quer de mim, de você, irmãos, não é o nosso dinheiro. O que o Senhor quer de mim, de você, é a honra da qual Ele é digno, que nós devemos dar a Ele. E sabe o que é que a palavra nos ensina? Ofertas como essas são honradas pelo Senhor, irmãos. Jesus disse assim para os seus discípulos: vocês estão vendo aquela viúva? Irmãos, Jesus honra aquela viúva, irmãos. Jesus disse assim: olhem para ela. Ninguém me honrou como ela. Ninguém entregou como ela. Ninguém colocou o seu coração como ela colocou. Você está me entendendo? O Senhor está dizendo que nós devemos honrá-lo. A Bíblia fala de outras formas ou de outras maneiras como nós podemos honrá-lo. Por exemplo, abençoando pessoas. Existem honra com os bens que não chegam ao reino, que não chegam à igreja, mas que tocam os céus, que são aceitos pelo Senhor. E a palavra também nos ensina essa verdade. Sabe, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Provérbios capítulo 19, verso 17. Apenas me ouça, a palavra diz assim: olha, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Essa noite retrasada, eu tive um sonho, além desse que a pastora compartilhou aqui. E nesse sonho, alguém chegava diante de mim e me pedia uma esmola. E eu sabia que eu poderia abençoar essa pessoa, mas no sonho eu não fiz. E eu despertei, e quando eu despertei, eu estava mal com aquilo. E eu perguntava para mim mesmo, dizia assim: mas por que eu não abençoei aquela pessoa? E nessa mesma manhã, a campainha da minha casa tocou. E quando eu abri a porta, tinha uma criança. E essa criança disse assim: você tem alguma coisa para eu comer? E ali eu conversei um pouco com ela. Eu disse assim: eu conheço você de algum lugar? Ele disse: não. Você já veio aqui? Ele disse: não. E sabe, irmãos, esse é um tipo de oferta que não faz a menor diferença aqui, que não contribui em nada para aqui,
mas que os céus aceitam. E a palavra diz: quando você faz isso por Ele, você está me emprestando e eu vou te retribuir, irmãos. E no final desse mesmo dia, eu fui comprar pão. E aí eu fui numa padaria bem longe de casa. Acho que eu estava querendo sair de casa. Tinha passado o dia todo dentro de casa. E aí quando eu vou entrando na padaria, tinha uma pessoa lá sentada com uma criança nos braços e disse assim: você pode me ajudar? E aí eu entrei, comprei o meu pão. Eu comprei pão para ele também. E aí eu entreguei o pão para ele e entreguei um pequeno trocado que tinha sobrado daquele dinheiro que eu havia comprado o pão. E aí eu entreguei para ele. Mas o que eu quero que você entenda com isso é que talvez se essa palavra aqui ela já tivesse chegado ao meu coração, eu teria feito diferente. Porque, irmãos, como é que muitas vezes nós damos esmolas? Como é que você dá esmola? Nós damos uma ninharia. É ou não é verdade? Nós damos aquilo que não vai fazer falta. Mas aí agora você começa a entender que quando você chegar diante de um pobre que está esmolando, o Senhor está dizendo assim: você me empresta. Você daria uma ninharia para o Senhor? Mas Ele está dizendo assim: se você fizer isso, eu vou te retribuir, eu vou te abençoar. Ele diz assim: eu pagarei o seu benefício. Isso deve nos fazer repensar, inclusive, irmãos, as nossas esmolas. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo assim: igreja minha, entenda, eu quero abençoar vocês, mas se vocês não cooperarem comigo, eu não posso fazê-lo, porque eu faço por princípios. Eu só honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu também desprezo. Aqueles que viram as costas para mim, eu também viro as costas. Mas se você me honrar, o Senhor está dizendo: eu te honrarei. Então o Senhor está dizendo: olha, o que eu espero de vocês é que vocês venham me honrar durante esse ano e por todas as vossas vidas, e eu vou honrá-los. Você já parou para pensar que cada vez que você ver alguém passando fome, você está fazendo ao Senhor? É por isso que Ele disse: quando você vestiu nu, é a mim que você está vestindo. Quando você alimentar aquele que tem fome, é a mim que você está alimentando. E o Senhor diz: e por consequência disso eu vou abençoar você. O Senhor recompensa os que se preocupam com o que é importante para Ele, irmãos. Você precisa decidir ser um abençoador. Você precisa começar a decidir ser um abençoador. Os nossos bens e a nossa relação com Ele, elas devem estar em todas as instâncias da nossa vida, irmãos. Veja o que a palavra de Deus diz para nós.
Em 1 Coríntios, abra sua Bíblia. Capítulo 6. Primeiros Coríntios capítulo 6, a partir do verso 4. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Mas se um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes, olha o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Agora olhe para cá para mim. O Senhor está dizendo para nós que haverá situações em nossas vidas que nós vamos ter que deixar de lado direitos que são nossos, simplesmente para evitarmos um escândalo ou um mau testemunho. O que a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, que quando nós fazemos isso, o Senhor é honrado. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que quando nós fazemos isso, muitas vezes nós vamos até sair no prejuízo, mas isso é como uma oferta diante do Senhor. Isso é como uma oferta suave diante do Senhor. Ele vai dizer nesse mesmo texto que nós precisamos aprender a sofrer o dano. Então isso também é honrar ao Senhor com os nossos bens. Você está me entendendo? O Senhor está dizendo que é tempo de nós abrirmos mão dos nossos direitos para que Ele seja honrado. O que Ele espera é que nós possamos honrá-lo. Veja a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto e que ele era temente a Deus. A Bíblia vai dizer para nós que ele se desviava do mal e Deus dá testemunho de Jó. Quando todos os anjos comparecem diante do Senhor e também ali Satanás, a Bíblia diz que o Senhor, ele dá testemunho de Jó e disse assim: olha, de onde você vem? E ele disse: olha, de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor diz: olha, na tua caminhada, você viu o meu servo Jó? Um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Você conhece a história. A Bíblia vai dizer para nós que o diabo roubou todos os bens de Jó, irmãos. Todos. Tudo que ele tinha foi usurpado, foi roubado. Mas a Bíblia diz para nós que Jó, ele manteve a sua atitude correta. Preste bem atenção nisso. Ele manteve uma atitude justa mesmo diante de todas as suas perdas. Você está me entendendo? Irmãos, Jó foi roubado, o diabo roubou tudo dele. A mulher disse para ele assim: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que Jó creu que o seu Redentor haveria de mudar a sua sorte. E sabe o que a palavra vai dizer para nós? Que Deus deu em dobro tudo que Jó possuía, irmãos. Quando nós nos mantemos de maneira justa, correta, mesmo diante das nossas perdas, o Senhor nos honra. Isso também é honra. Jó nos ensina que se nós mantivermos uma atitude correta, se agirmos corretamente, mesmo sem ofertarmos, aí você entende que não tem a ver com oferta.
mesmo sem ofertarmos, só por agirmos corretamente, Deus receberá isso como honra, a ponto de restituir tudo aquilo que foi perdido. Muitas vezes nós começamos a perder algumas coisas na nossa vida, mas nós não nos mantemos de uma maneira justa e correta. Jó se manteve de uma maneira íntegra, e a Bíblia diz que Deus lhe deu o dobro. Deus lhe deu 2 vezes mais. Precisamos aprender a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as nossas atitudes em relação a eles, porque isso é algo que, além de agradar ao Senhor, nos leva a usufruir das suas abundantes bênçãos. Por isso o Senhor disse na sua palavra: honre ao Senhor com os seus bens. Honre ao Senhor com as primícias das tuas rendas. O Senhor está nos chamando, amados irmãos, a vivermos em honra a Ele. Talvez você possa ser alguém que tem dado, que tem entregue, que tem depositado, que tem colocado diante do altar do Senhor. Mas hoje o Senhor te chama a ir mais profundo. Hoje o Senhor te chama a entrar num lugar onde só a honra, irmãos, só a honra é aceita. Então entenda uma coisa que o Senhor está dizendo para você nessa noite, está dizendo para mim também. Se for para trazer de qualquer forma, não traga. Se for para fazer de qualquer maneira, não faça. O Senhor não precisa das suas ofertas, das minhas ofertas. O Senhor, Ele diz, como você viu aqui, você ouviu: eu prefiro que as portas se fechem, irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu prefiro portas fechadas do que ofertas inúteis. Mas se é para minha honra, se é para honrá-lo, se é para glorificá-lo, se é para exaltá-lo, os céus aceitam essa oferta. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é que o Senhor não espera nada menos de nós, nada menos da sua igreja, do que uma igreja que o honre, de que uma igreja que não o trate com o comum, mas de alguém que o trate como Ele é, o Senhor dos Senhores, o grande Rei, o único Deus. Então talvez hoje possa ser uma noite para nos arrependermos. Talvez hoje seja uma noite para você dizer: Senhor, eu quero fazer um concerto com o Senhor, porque eu não tenho sido fiel em honrá-lo, porque eu não tenho sido um dizimista, porque eu não tenho sido um ofertante, porque eu tenho trazido para o Senhor, a semelhança do que faziam no Antigo Testamento, um animal cego para te dar como sacrifício. Mas hoje eu quero fazer diferente. E eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que não é sobre dinheiro, irmão. Ainda que envolva, mas não é sobre dinheiro. E que na verdade Ele só quer abençoar você. Porque se você fizer isso, você será abençoado, é promessa dEle. E é por isso que Ele estabeleceu que nós o honrássemos. Você está me entendendo? Amém? Então hoje o Senhor está dizendo: começa um novo tempo.
Começa uma nova história. Eu queria que você pudesse se colocar de pé no nome de Jesus. Eu já quero convidar você que entende que você precisa recomeçar. Você que entende que você precisa fazer um concerto hoje com o Senhor. Saia do seu lugar e venha. Entregue algo para o Senhor. O Senhor diz: eu honrarei aqueles que me honram. Coloque hoje um sorriso nos lábios do Senhor. Alegre o coração do Senhor.